Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu voltei aqui com um novo vídeo porque eu precisava falar sobre o último vídeo. Eu não esperava tantos comentários, tantas pessoas que se identificaram com o que eu falei naquele vídeo, né? Que eu contei sobre eu ter descoberto que eu sou uma pessoa com altas habilidades, enfim. Muitos relatos de pessoas passando pelo mesmo que eu, aguardando o resultado da avaliação, pessoas que ainda não buscaram a avaliação, mas que queriam muito. Enfim, vários comentários maravilhosos. Eu fiquei muito feliz. Meu gato. Quando eu postei aquele vídeo, né, eu não tinha nenhuma pretensão, assim... Nenhuma pretensão, na verdade. Claro que por um momento eu pensei que poderia ajudar outras pessoas, enfim, né? Na verdade, foi uma das coisas que me encorajou a postar. Mas eu me lembro que eu precisava postar aquele vídeo pra colocar isso pra fora, sabe? Pra tipo assim, eu preciso tirar isso aqui, eu preciso tirar daqui, sabe? Eu já tinha contado pra algumas pessoas, mas não era o bastante. Aí eu pensei no vídeo no YouTube, porque qualquer pessoa pode ver, na verdade, né? Então, assim, eu me senti livre nesse sentido. E tiveram muitos comentários, muitos relatos. E faz 2 meses que eu postei o vídeo. Ainda tem comentários, tipo, volta e meia ainda aparecem novos comentários. Então eu fiquei muito feliz. Queria muito agradecer, né, todo mundo que assistiu e que comentou. Só que aí no meio de todos esses comentários, teve um comentário que não foi muito bom, sabe? Desde a hora que eu li aquele comentário, eu sabia que eu ia ter que vir falar sobre ele. Não no sentido, assim, de só enxergar a fruta estragada, sabe? Mas porque eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso para evitar novos comentários como esse. Falar mais sobre esse tema, falar mais como a gente se sente, de falar mais como é o nosso lado da história. Vou ler aqui o comentário para vocês e aí a gente vai refletir um pouquinho sobre ele. Nosso amigo comentou o seguinte, ele falou assim: acho curioso como todas as pessoas que recebem esse diagnóstico fazem questão de falar para absolutamente todo mundo sobre isso. Não, tu não é o Einstein apenas por ter recebido esse diagnóstico, que, diga-se de passagem, é um tanto quanto subjetivo. Eu já gostaria de começar falando o quanto eu não concordo com nenhum dos termos que foram escolhidos para essa neurodivergência. Altas habilidades ou superdotação. No momento que a gente fala essas palavras, as pessoas escutam isso e elas já enxergam Einstein, sabe? Gênios. Principalmente quando a gente fala superdotação, né? Superdotado. Sabe aquele programa, acho que é do Luciano Huck, eu não lembro direito agora, acho que é. Que tem aquelas crianças lá que são gênias, que elas fazem contas mirabolantes de matemática e falam palavras mirabolantes e fazem coisas mirabolantes. E que elas são, de fato, superdotadas. Eu sinto que são essas crianças que as pessoas enxergam quando a gente fala que a gente é superdotado, sabe? É o Einstein, é gênios do mundo. E não que não sejam, não que não existam superdotados que são realmente gênios, que têm um QI elevadíssimo, que têm facilidades, assim, incríveis para coisas que quase ninguém tem. Mas isso não tira o fato de que até essas pessoas que são super gênias têm dificuldades. E às vezes elas têm dificuldades equivalentes ao tanto da geniosidade que elas têm para algumas coisas. É por isso que eu acho que a gente tem que falar ainda mais sobre isso, para tirar, para desfazer essa imagem que as pessoas têm de que superdotados, pessoas com altas habilidades, são gênias e nada mais. Sabe? Que elas são gênias e que elas não têm dificuldades. Que elas são gênias e que elas não têm problemas. Que elas são muito boas numa coisa, então elas não precisam se preocupar com mais nada na vida delas, porque elas são boas em alguma coisa. E a gente sabe muito bem que não é nada disso. Teve uma vez que eu tava tendo uma conversa com uma amiga minha, que eu recém tinha recebido o resultado da minha avaliação. Eu tava comentando com elas, né, que eu tinha recebido o resultado e tal, né. E aí uma delas perguntou assim, mas... E o que que tem, assim, o que tem de ruim, assim, tipo, no teu dia, assim, o que tem de problema que você passa? Eu tava ainda meio amortecida, assim, sabe, com o resultado, não sabia muito bem o que pensar. E aí, na hora, eu lembro que eu não consegui responder pra ela, sabe? Eu falei alguma coisa, assim, super genérica, que foi sobre não conseguir fazer nada. Acho que eu até comentei no último vídeo. Eu tinha tudo e acabava estagnada, assim, não conseguia fazer as coisas que eu tinha que fazer, o que eu queria fazer, enfim. E aí, não que tenha uma resposta certa, né, ou errada pra essa pergunta, mas eu percebi que ela não teve nenhum impacto, assim... Ela parece que não entendeu realmente que era uma coisa ruim, sabe? Tipo assim, então é isso, sabe? Eu sinto que a gente fala pouco sobre isso, entende? Eu não encontrei muitas pessoas falando da parte ruim de ter altas habilidades, da parte ruim de ser superdotado. Isso reforça ainda mais a imagem
de que só existem coisas boas, né? Quando na verdade não é assim. Eu anotei aqui algumas coisas que eu percebo que são minhas dificuldades enquanto uma pessoa neurodivergente com altas habilidades. Existem muitas outras além dessas aqui, tá? Pra deixar bem claro, mas não é uma coisa que eu fico listando no meu dia a dia. Entende? São coisas que eu já tô tão acostumada que às vezes eu não percebo, né? Eu só relevo, enfim, tento lidar com isso outra hora, mas eu tentei anotar aqui para poder conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Uma delas, que eu acho que é o que muita gente também se identifica, a nossa alta sensibilidade e intensidade nas coisas. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito sensível. Sensível em vários sentidos, assim. Não só aquele sensível, assim, tipo, ai, ela chora por qualquer coisa, sabe? Ai, qualquer coisa faz ela chorar. Eu acho que eu não sou muito essa pessoa. Eu choro, sim, com algumas coisas, assim, sensíveis, né? Mas não é tudo, assim. Mas eu sou sensível aos meus sentimentos, por exemplo. Eu sou sensível ao clima, eu sou sensível ao jeito que uma pessoa fala comigo, ao tom de voz que ela fala comigo. Às vezes, sabe, aquilo me pega. Eu sou sensível, assim, de uma forma geral, sabe? Sou muito perceptiva, muito observadora para as coisas, então o jeito que eu percebo o mundo ao meu redor é muito mais sensível. Mas isso é ótimo, Mari, isso é maravilhoso! Nem sempre, meus amigos, nem sempre isso é maravilhoso. A gente não consegue descansar, sabe? É um cérebro. Eu definiria desse jeito. Eu definiria que um cérebro de uma pessoa superdotada, essa neurodivergência, um cérebro atípico, né? Ele não descansa nunca. Sabe, é essa sensação que eu tenho, que eu nunca descanso, a minha cabeça nunca para, nem quando eu estou dormindo. Recentemente tive problemas com sono, porque a minha cabeça não parava de pensar, nem enquanto eu estava dormindo. Pensamento atrás de pensamento, era ideia, era planejamento, é imaginação, é criatividade, sabe? É tudo assim, tentando resolver problemas enquanto você está dormindo, sabe? Isso é bem ruim. E junto com essa sensibilidade vem o quê? A intensidade. Ou seja, além de sentir as coisas de um jeito muito mais específico, eu diria, a gente sente as coisas mais fortes, sabe? Quando você fica triste, você fica muito triste, porque aquilo te machucou, sabe, profundamente. Quando você tá com raiva, você fica com muita raiva. E às vezes é até difícil de controlar, sabe? Você não sabe o que fazer com aquilo. Tanto com raiva, com tristeza, com... Enfim, quando você tá feliz, você fica muito feliz. Você tá empolgado pra uma coisa, você tá muito empolgado. Por exemplo, quando eu tenho uma ideia, uma nova ideia, tipo, sei lá, de um projeto, alguma coisa que eu quero fazer, eu me empolgo naquilo num nível. E aí também entra a questão de você se envolver com aquela tarefa, né? E você só pensar naquilo. Hoje em dia tá muito famoso se falar em hiperfoco, né? Essa palavra hiperfoco, mas não é exatamente. Não queria usar exatamente essa palavra porque ela. Não sei se ela descreve muito bem. Mas eu poderia dizer que é um envolvimento tão grande com aquela tarefa, sabe? Que aquilo é tudo que você quer fazer. Você não quer fazer mais nada, você só quer fazer aquilo pra você ver aquilo acontecendo, pra você ver aquilo terminado, e não apenas ver terminado, pra você ver bem feito, sabe? Tem a questão do perfeccionismo, enfim. Tem muitas coisas aí envolvidas nisso. Tudo que você sente de uma forma intensa. Mais uma vez, novamente, nem sempre isso é uma coisa boa. Muitas vezes isso te prejudica, e eu vejo muito isso, principalmente nisso que eu falei, de me envolver muito com as coisas e esquecer que eu preciso também fazer outras coisas além daquela. Incontáveis vezes de eu começar um projeto, de eu começar a fazer alguma coisa e eu não comer, eu não querer dormir, eu não tomar água, sabe? Eu não levantar pra nada e ficar sentada na minha cadeira aqui fazendo porque eu quero terminar, sabe? Eu não vejo sentido em fazer outras coisas, eu quero fazer essa coisa. E isso, óbvio, em algum momento vai me prejudicar, né? Isso vai afetar meu sono, minha alimentação, enfim, a minha convivência com as outras pessoas. Não quero sair de casa, eu só quero fazer aquilo que eu quero fazer. E eu também, em particular, tenho enxaqueca. Então, quando uma coisa sai fora da minha rotina, no meu dia ou na minha semana, aí eu tenho enxaqueca. E aí eu não consigo fazer mais nada porque eu tô com dor de cabeça. Então vira uma bola de neve, vira um negócio assim, sabe? E aí eu me culpo porque eu devia ter feito direito, eu devia ter comido, eu devia ter dormido, eu devia ter parado, eu devia ter tido paciência pra fazer as coisas, né? Assim, faz um pouquinho hoje, faz mais um pouquinho amanhã e não querer fazer tudo de uma vez só, porque aquilo é muito interessante, porque aquilo é muito legal. Mas é muito difícil pensar isso enquanto você tá ali fazendo. Você não vê sentido nessas outras coisas, sabe? Tipo, depois eu me viro, depois eu durmo. Nem que eu durma só 4 horas. Nem que eu coma qualquer coisa, nem que eu, sabe? E aí quando passa, quando às vezes o teu corpo fala assim, querida, vamos dar uma seguradinha.
vamos dar uma seguradinha, sabe? Eu tô precisando de atenção, eu tô precisando que você dê uma cuidada aqui, que você, né, se alimente, que você tome água. Inclusive, eu vou tomar água agora. Tô participando de um desafio no Gym Rats de treino e água agora. Chega uma hora que o corpo fala assim, querida, o corpo fala, o corpo demonstra, e aí você se sente mal, porque você já sabe disso, não é a primeira vez que isso acontece. Você já sabe que o teu corpo precisa, mas mesmo assim, na hora que você tá com aquilo na cabeça, não tem Cristo que tire, que faça você enxergar que você precisa fazer outras coisas além daquela. Então isso é todo um trabalho, né? Hoje eu estou muito melhor nisso, mas ainda assim, de vez em quando acontece de eu simplesmente esquecer tudo, não querer saber de mais nada, se querer saber só daquilo. Essa questão da intensidade, ela é muito boa para algumas coisas, mas ela é péssima para outras, e principalmente para nós mesmos. Porque quem sofre as consequências de ser tão intenso assim é a gente. Eu acho que também é por isso que as outras pessoas não enxergam essas coisas, sabe? Elas só enxergam a parte boa. Então, por exemplo, eu tô aqui com um projeto novo, maravilhoso, uma ideia nova, e eu tô trabalhando nela, e aí eu vou lá e mostro para as pessoas quando ela tá terminada, né, meu projeto, eu lanço meu projeto lá, todo mundo vê e fala: "Nossa, que incrível! Nossa, olha só, você tem altas habilidades, isso aqui é maravilhoso". Então é isso que é ter altas habilidades. Ou do outro lado, não comendo, não dormindo direito, não cuidando do meu corpo, tendo dor de cabeça, tendo isso, tendo aquilo, me culpando, sofrendo, porque eu só me dediquei àquilo e eu esqueci do resto. Só que essas pessoas não estão vendo esses bastidores, entendeu? Então por isso que é importante a gente mostrar, às vezes, falar sobre isso. Ai, mas eu não quero ficar só reclamando, né? Não quero mostrar as partes ruins da minha vida. Todo mundo tem partes ruins da sua vida. Na sua não, né? Em cada vida. Deu pra entender? Também outra coisa que eu anotei aqui é o sofrimento, que tem a ver com essas outras duas coisas que eu já falei, sensibilidade e intensidade. Assim como a gente fica triste, fica feliz, muito feliz, a gente sofre muito sofrido. O sofrimento, eu, pelo menos pra mim, é muito sofrido. É uma dor, assim, pra coisas que às vezes não é o fim do mundo. Você sabe que não é o fim do mundo, mas você sente como se fosse. E é o bastante, né? Se você sente como se fosse, não precisa ser realmente. O que importa é que você está sentindo daquela forma. E aí junta tudo isso um cérebro que nunca descansa. É você ter que tomar micro decisões durante todo o dia. Não são decisões do tipo decisões, assim, grandes decisões, tipo, será que é meu candidato a essa vaga de emprego ou será que não? Sabe, não é esse tipo de decisão. São decisões simples, básicas, pequenas, mas que quando junta tudo, quando você junta todas essas decisões de um dia, no final dele você tá esgotado, a tua cabeça tá assim, eu não aguento mais. Pra mim, por exemplo, eu vou na academia de manhã, né? Preciso me movimentar, porque eu preciso colocar pra fora, sabe? Muita coisa assim. Aí eu penso, como é que será que vai estar o clima amanhã? Aí eu vou lá, pesquiso o clima, vai estar meio frio. De manhã vai estar frio, mas depois vai esquentar. Mas eu vou de manhã. Então eu tenho que pensar numa roupa que eu não vou passar frio, né? Que roupa eu vou vestir? Aí começa a primeira decisão. A segunda, né? Porque a primeira era se ia estar frio ou calor, se eu ia ter que vestir roupa de frio ou calor. A segunda, que roupa que eu vou vestir? Será que eu visto essa? Aí eu penso em todas as roupas que eu tenho de academia. Às vezes eu pego elas no guarda-roupa, às vezes eu só lembro aqui. Todas as roupas que eu tenho, quais que eu posso vestir nessa situação ou não. Aí descontando uma energia aí, vai descontando a energia que a gente gasta pra fazer esse tipo de coisa. Se você está assistindo esse vídeo, você não é uma pessoa neurodivergente, talvez seja difícil de você entender o que eu tô querendo dizer. Sabe? Seja difícil de você identificar o que tem de errado nisso, o que tem de errado no sentido, qual que é o problema disso que você está falando, sabe? Será que você não está exagerando? Não é só você ir lá, escolher uma roupa, pronto e acabou? Seria maravilhoso. Seria incrível. Eu gostaria muito que eu conseguisse fazer isso, sabe? Mas é muito difícil. Eu vou vestir, aí já desconta aí uma energia na escolha dessa roupa. O cabelo, será que eu prendo? Será que eu faço um rabo? Será que eu prendo com a piranha? Trim, mais uma energia descontada. O que eu vou comer de café da manhã antes de ir pra academia? E será que eu quero comer isso? Não, mas eu não quero comer pão com ovo, quero comer pão com queijo. Mas será que eu não como pão com sei lá o quê? Mais uma energia descontada. Em coisas básicas, em coisas simples, que seria muito mais fácil na nossa vida, se a gente conseguisse simplesmente pegar e vou fazer isso, não vou pensar muito,
Sabe aquela coisa? Essa manhã vai estar frio e eu preciso ir pra academia. Só levanta e vai. Só levanta e vai. Não pensa. Não tem como. Eu não consigo. Você vai encontrando táticas, né, meios ali de conviver com esse tipo de coisa para minimizar os efeitos e as consequências, né? Mas elas ainda continuam existindo, não tem o que fazer. Eu sinto assim que a mesma capacidade, a mesma intensidade que a gente tem de fazer coisas muito legais, sabe? Coisas incríveis enquanto pessoas com altas habilidades, a gente também tem equivalente dificuldades. Eu consigo fazer uma coisa incrível, sabe? Eu consigo fazer um negócio aqui que, ó, show de bola. Mas eu também tenho essa dificuldade aqui, que é do mesmo tamanho que essa coisa incrível que eu sei fazer. E que é um equilíbrio de coisas. Só que as pessoas só veem essa parte, as coisas incríveis que a gente consegue fazer. Elas não veem que a gente tem dificuldades do mesmo tamanho. E aí que a gente recebe comentários como aquele que eu falei pra vocês no início do vídeo. Outra coisa também, que é uma dificuldade muito grande, que eu comentei aqui, que se você não é neurodivergente, talvez você não esteja entendendo algumas coisas que eu estou querendo dizer. E aqui não estou dizendo a sua capacidade de interpretação, tá? Não é isso que eu tô criticando. Eu tô falando que você não tem capacidade para entender o que eu estou querendo dizer. Não tem nada a ver com isso. Mas eu percebo que uma dificuldade muito grande que eu tenho, que a gente tem assim, é a questão da comunicação. É se fazer entender pelas outras pessoas. Percebo muito essa dificuldade, assim, nas minhas interações no dia a dia com as outras pessoas. Eu tenho que fazer, às vezes, um esforço maior para me fazer entender, para ser clara e objetiva, sabe? Para tentar tirar o que tá aqui para outra pessoa entender. E às vezes não vai, sabe? Às vezes eu falo assim, eu penso aqui na minha cabeça antes de falar. Eu vou falar sim, claramente, de uma forma objetiva, o que eu quero, para essa pessoa entender, ou a minha ideia. Olha, eu pensei em fazer isso. Tal coisa, tal coisa, tal coisa, por causa de tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí a pessoa, ela fala assim: ah, você tá falando que tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa? Você fala: não, não é isso não. Não foi isso que eu quis dizer. Essa é uma das frases que eu falo bastante. Não foi isso que eu quis dizer. Eu tenho certeza também que já deve ter acontecido com você, das pessoas se interpretarem mal, de achar que você tá brigando, sabe? Que você tá. Não, que você tá xingando, que você tá falando assim, ó, normal. Falando o mais normal possível. Você não tá brigando, você tá sendo sincero, sabe? E aí a pessoa entende errado. Gente, é bem complicado essa questão da comunicação e eu não sou a única pessoa a reclamar disso, não. Quando isso acontece várias vezes, vai dando um, sabe? Isso também te causa um sofrimento, porque você pensa assim, poxa vida, mas ninguém me entende. Ninguém entende o que eu quero falar, ninguém entende o que eu quero dizer, eu tenho que ficar me explicando toda hora, sabe? Tenho que ficar me explicando que eu não tava brigando, tenho que ficar me explicando que não foi isso que eu quis dizer, tenho que ficar me explicando que eu jamais pensaria nisso, eu tô falando de tal coisa, sabe? Nossa senhora, quanta situação eu já passei que eu achava que o problema era eu, sabe? Que eu achava que o problema, assim, poxa, eu devo ser muito má, sabe? Eu devo ser uma péssima pessoa, porque, poxa, toda hora eu tô brigando, toda hora eu tô, sabe? Quando, na verdade, são as pessoas que não estão me entendendo. De uma forma geral, é claro que existem situações específicas que a gente erra, a gente é ser humano, né? A gente realmente pode estar falando uma coisa ali que a outra pessoa não gostou, não é sempre assim também. Mas muitas vezes você tá falando, você tá sendo sincero, você tá abrindo teu coração, você tá falando assim, olha, eu me sinto assim, ou eu entendo isso de tal jeito, e a outra pessoa fala assim, o quê? Não, porque você falou tal coisa assim comigo e eu, sabe? E você, não foi isso que eu quis dizer. Desculpa, não foi isso que eu quis dizer. E por último, mas não menos importante, eu queria falar sobre a questão da conexão. Tem a ver também, né, com essa questão de comunicação e tal, de você se fazer entender para as outras pessoas, de ter pessoas que entendam você. Mas essa questão da conexão em específico foi uma coisa que surgiu assim recentemente aí, em umas situações que eu vivi. Eu consegui tirar isso da minha cabeça, das coisas que eu estava sentindo, colocar isso no papel. Eu comentei com vocês que eu tenho um caderninho da terapia, né? Acho que eu falei disso no outro vídeo. Que eu escrevo coisas que estão na minha cabeça, pensamentos, enfim. Às vezes só pra tirar da minha cabeça, que eu não quero mais ficar com isso, eu preciso colocar em algum lugar, eu vou lá e escrevo, ajuda muito. Às vezes eu leio pra minha psicóloga, às vezes não, né? Às vezes eu comento com ela, olha, eu escrevi isso aqui, e a gente podia falar sobre isso e tal, enfim. E numa dessas minhas escritas, eu escrevi sobre a questão de conexão, de me conectar com outras pessoas. Que isso é uma falta muito grande, talvez você passe por isso também, mas é uma falta muito grande que eu tenho de ter pessoas com quem eu falo assim, eu tenho uma conexão forte com essa pessoa.
Eu acho que isso é uma coisa muito comum em pessoas com altas habilidades, que é essa necessidade que a gente tem de criar raízes profundas com as pessoas. A gente não quer uma relação assim genérica, uma relação rasinha. A gente quer uma relação de verdade. A gente quer uma pessoa que entenda a gente de verdade, que nos acolha, que entenda os nossos sentimentos, enfim, né? Tudo que a gente é. E a gente não encontra, é muito difícil. Muito difícil. Acho que esse é um dos motivos de eu ser uma pessoa tão seletiva para as minhas amizades, para as pessoas que estão na minha volta, para as pessoas que eu vou confiar. Para eu confiar numa pessoa, assim, de verdade, essa pessoa ela tem que merecer, sabe? Não é sendo assim, ser arrogante ou coisa do tipo. Ela tem que ter um potencial. Porque sabe quando você conta uma coisa para uma pessoa e essa pessoa conta essa coisa sua para outras pessoas? Esqueça, minha querida. Você não vai ser mais minha. Você não tem mais esse potencial pra ser próxima de mim. Você perdeu essa conexão. Se você tinha, você perdeu. Eu comentei, a gente comentou com a minha psicóloga essa semana passada que pra tirar alguém da minha vida é assim, ó. Se essa pessoa fez uma coisa que eu não gostei, se essa pessoa contou uma coisa minha pra outra pessoa, né, e eu fiquei sabendo, se essa pessoa, enfim, não me dói, entendeu? Eu falo assim, olha, sinto muito, mas você não faz mais parte da minha vida agora. Tchau, beijinho, obrigado. Não queria ser assim, tão exigente, tão seletiva com as pessoas, mas eu sou assim. Isso é difícil a gente conhecer novas pessoas, é difícil a gente cultivar novas amizades, porque se você percebe que a pessoa não te entende, se você percebe que a pessoa não é tão confiável, ela já não tá mais na tua lista. Você acaba perdendo mais alguém que poderia ter potencial de ser teu amigo, enfim, de ter essa conexão, né? Isso faz mal pra gente no fim, né? Sobre ter amigos, né? Quando eu tava na escola, quando eu era criança, eu me lembro que quando alguém perguntava assim pra mim, fulaninha é tua amiga? Eu demorava um pouquinho pra responder. Eu pensava assim, será que a fulaninha já falou pra mim que ela era minha amiga? Sabe? Ela já falou assim, eu sou tua amiga, eu adoro ser tua amiga. Ou ela já falou pra alguém que ela é minha amiga, será que eu já observei, será que eu já percebi, já vi isso acontecendo? E se eu lembrava, eu falava assim, não, ela já escreveu uma cartinha, ela já falou assim, eu sou tua amiga, eu adoro ser sua amiga. Ela já falou que era minha amiga, em algum momento da nossa vidinha ali, ela já disse que ela era minha amiga, então sim, ela é minha amiga. Agora, não me lembro dela ter falado que ela era minha amiga. Então eu não considero ela minha amiga. Não é minha amiga, é minha conhecida, minha colega. Estuda comigo, tá na minha sala. Qualquer outra coisa, mas não é minha amiga. Infelizmente, eu carreguei isso pro resto da vida. Entendeu? Eu tenho isso até hoje. É claro que não mais dessa forma infantil, ingênua assim, né? De esperar que a pessoa fale que ela é minha amiga pra ela realmente ser minha amiga. Eu, né, já evolui um pouco dessa fase. Mas ainda penso um pouquinho assim, sabe? Mas você é amiga de fulana? Eu penso um pouquinho e falo, será que eu sou amiga da fulana? Será que eu sou conhecida da fulana? Ou será que eu, sabe, tem que ser bem específico, assim. Ou será que ela é só minha colega? Eu só conheci ela uma vez, conversei com ela lá, mas não é minha amiga, não. Quando eu fui pra faculdade, aí também, né, tinha ali um grupinho de amigas e tal, conheci uma pessoa ou outra, fazia trabalho em grupo, né, tinha ali uma convivência boa ali com algumas pessoas, mas eu também não tinha ninguém, assim, que eu falava, você é minha melhor amiga, você é minha amiga, sabe? Eu posso falar pra você qualquer coisa, eu posso, sei lá, enfim, coisas, esse tipo de coisa. E a gente tá tão ocupado vivendo a nossa vida do universitário que a gente acaba não tendo tempo pra pensar nesse tipo de coisa. A gente tem outros problemas, né? Aí me formei na faculdade, fui trabalhar, né? Eu fiz várias coisas, mas quando eu trabalhei com atendimento ao público, né? Eu era vendedora. E aí eu conhecia várias pessoas, eu via muita gente todo dia, mas é aquela coisa, né? Bom dia, boa tarde, muito obrigada e volte sempre. Não era uma amizade, muito menos um colega, era simplesmente uma pessoa que apareceu ali, eu atendia, ela ia embora. Teve uma amiga minha que ela entrou trabalhar na loja comigo. Na época a gente não era amiga, eu só conhecia ela da escola, conhecia mesmo, assim, de tipo, a gente só se conhecia de vista, não me lembro muito de ter conversado com ela alguma vez. Mas a gente sabia quem a outra era, sabe? E ela começou a trabalhar na loja comigo e a gente foi ali desenvolvendo uma amizade, né? Foi criando uma proximidade e tal, todo dia convivendo juntas e passando, dividindo as mesmas alegrias e as mesmas tristezas de trabalhar naquele lugar, enfim. A gente foi criando uma amizade ali e ela foi, assim, se tornando uma amiga mesmo, sabe? Até hoje a gente é amiga e tal. Claro que não no mesmo nível que a gente era antes, porque agora a gente não convive mais, né? Eu não trabalho mais lá.
Mas eu sei que se eu precisar de alguma coisa, eu posso contar com ela, né? De vez em quando a gente se vê, eu vou lá, visito ela, enfim. Aquela amizade, assim. Ela vai ver esse vídeo, ela vai achar que eu tô falando que eu não sou amiga dela. Não é isso, tá? Não é isso que eu tô querendo dizer. Ela sabe que eu sou amiga dela, a gente sabe que a gente é amiga, mas a gente não se fala com frequência, a gente não se visita assim de uma na casa da outra, sabe? Eu visito ela no trabalho de vez em quando, a gente se acha ali num bar, alguma coisa assim, mas não é o tipo de amiga que eu tô falando aqui sobre conexão. E aí eu saí, né? Parei de trabalhar nesse lugar. Teve um tempo que eu reclamei muito na terapia que eu não tinha amigos, e eu não tinha mesmo. Eu sim me sentia muito sozinha, eu me sentia que eu não tinha com quem sair, que eu não tinha com quem conversar e tal. E aí a gente foi trabalhando isso, daí eu troquei de profissional, continuei com essa reclamação, a gente foi trabalhando isso, até que chegou um momento que eu me dei conta que esse problema tinha sido resolvido, né? Hoje em dia eu tenho várias amigas, a gente sai tomar café, a gente, enfim, faz o nosso rolezinho de menina, a gente, enfim. Só que aí, mesmo tendo esses amigos, eu sinto falta de ter uma pessoa ainda mais próxima. Hoje em dia, acho que a pessoa mais próxima que eu tenho é meu noivo. Eu falo tudo pra ele, falo muita coisa pra ele, converso muita coisa com ele, ele é o meu suporte, entendeu? Ele é maravilhoso. Porém, existem momentos em que eu sinto falta de ter essa conexão com outras pessoas. É esse ponto que eu acho que a gente sofre, né? A gente neurodivergente com altas habilidades, que a gente sofre porque a gente não encontra pessoas como a gente. A gente encontra pessoas, a gente faz amizades, mas a gente precisa que essa amizade seja assim muito forte, sabe? Eu, pelo menos, eu sinto isso. Eu preciso de uma conexão, assim, forte com alguém. E o que seria ter essa conexão forte? É eu poder falar sobre qualquer coisa com essa pessoa, falar, ser sincero com essa pessoa, falar o que eu realmente sinto, falar o que eu realmente penso, é ter contato sempre com essa pessoa, sabe? Poder mandar coisas pra ela, conversar com ela, e ai, sei lá, é sexta-noite, eu tô aqui sem ter o que fazer, quer vir aqui em casa pra gente conversar e tal? Eu não tenho isso, sabe? E eu não tô falando assim que eu não tenho isso tentando me fazer de vítima, que os meus amigos talvez vão assistir esse vídeo e vão falar assim: como assim? Você tem coragem de falar isso? É muito difícil a gente dar esses passos, sabe? É muito difícil a gente criar essa conexão realmente com alguém. Às vezes a pessoa fez, às vezes você tá caminhando ali pra construir essa conexão, né? Que ela não vai vir do dia pra noite. Às vezes você tá caminhando ali pra construir isso e a pessoa fala um negócio, faz um negócio que você sabe, que te deixou mal, que te deixou triste, que te decepcionou, que te machucou, sei lá. E às vezes não foi a intenção dela, mas você recebeu assim. Lembra da intensidade que eu falei? Da sensibilidade, enfim? Às vezes não foi o que a pessoa quis dizer, mas você sentiu aquilo tão forte que aí você dá um passinho pra trás e fala assim: poxa vida, eu tava aqui tentando construir uma conexão com você e agora eu dei um passo pra trás, entendeu? E não é por mal, não é de propósito, não é. É simplesmente uma coisa que a gente faz. Ainda mais se você é uma pessoa introvertida como eu, né? Que além de ter essa neurodivergência, ainda sou uma pessoa introvertida. Então é muito difícil pra mim conhecer gente nova, falar sobre o que eu tô sentindo, falar sobre o que eu tô pensando. Realmente, assim, sabe? Porque a gente é esperto, a gente consegue mascarar muita coisa, a gente consegue ser genérico nas respostas, a gente consegue, ah, não, nossa, realmente. Não é ser falso. Mas é não falar realmente aquilo que você quer, sabe? Você fala um pouquinho, você dá uma resumida. Mas aqui tem tanta coisa guardada que você gostaria de falar, então você não tá mentindo, você tá falando a verdade. Mas você tá falando só um pedacinho dela. Eu sinto muita falta, assim, dessa conexão e tal. De falar assim, eu tenho essa pessoa. Teve uma época que eu comentei com a minha psicóloga que eu queria poder fazer um contrato de amizade, sabe? Falar assim, fulana de tal é minha amiga. E aqui todas as cláusulas do contrato, sabe? Falar assim, você é minha amiga, entendeu? E você é minha melhor amiga. Eu tenho uma conexão com você e é isso aí, somos amigas agora pra sempre. É pra ilustrar meio que essa vontade que eu tenho, assim. Hoje em dia não, nunca foi possível, né? Talvez quando eu fosse criança podia fazer um contrato, assim, de brincadeira. Mas isso não existe no mundo real, na vida real, sabe? Às vezes é uma falta, assim, que dá a impressão que ela nunca vai ser preenchida, porque é uma coisa tão longe da realidade. Mas ainda assim, é muito importante que a gente demonstre, que a gente aceite que a gente se sente assim, sabe? Que as pessoas saibam que você se sente assim. Às vezes ela se sente do mesmo jeito, mas você nunca comentou sobre isso, nunca falou que você se sentia assim. Sabe, às vezes a pessoa tá assim, nossa, eu queria tanto que ela me chamasse pra fazer tal coisa. E você tá assim, nossa, eu não tenho ninguém pra eu chamar pra fazer tal coisa. Então, porque a pessoa nunca vai saber se não falar, né? Eu vi aqui também no meu caderninho, né? Uma frase que me veio assim quando eu tava escrevendo sobre conexão e tal, que é: como eu vou ser capaz de encontrar pessoas parecidas comigo se eu não me deixo ser vista? Fica a minha dica pra você aí, que se você, né, passa por isso, enfim, eu sei que é difícil, é muito difícil.
Eu tô falando como alguém que também sente essa dificuldade. Muito difícil conhecer novas pessoas ou até aprofundar amizades que você já tem, né? Se mostrar um pouco mais, falar mais sobre você, enfim, é muito difícil. A gente tem medo, né? A gente tem medo de se expor, a gente tem medo de não receber aquilo que a gente tá esperando de volta, né? Isso é doído também. Mas é a vida, né? É a realidade e a gente nunca vai saber se a gente vai encontrar aquela melhor amiga, aquela super pessoa, se a gente não, né, não se deixar ser vista por ela. Acabei escrevendo sobre isso, né, sobre conexão, enfim. Eu terminei de escrever, assim, eu li o que eu escrevi e pareceu muito uma história. Eu grifei alguns pedacinhos que pareceram muito uma história. Aí eu fiz o quê? Criei uma história em quadrinho. Antes de eu fazer minha avaliação, né, de eu dar esse passo aí no meu autoconhecimento, eu sempre gostei de criar muitas coisas e coisas de arte, né, criatividade, enfim, e pintar e bordar e, sei lá, fazer o que mais, inventar coisas, construir coisas com as mãos. Eu via isso como uma forma de me divertir, sabe, de passar o tempo. Eu não conseguia ver isso como uma forma de expressão. Ora, ora, né? Vejam só, a arte nada mais é do que uma forma de expressão, mas eu não conseguia ver isso com as coisas que eu fazia. E de um tempo pra cá, eu tenho observado que realmente as coisas que eu crio são uma forma que eu tenho de expressar o que eu tô sentindo. E aí tudo ficou mais claro, sabe? Tipo, tava aqui na minha frente, assim, eu tava assim, mas eu não tô vendo, sabe? Eu não tô enxergando. E aí agora eu consigo enxergar. Né? Tirei esses pensamentos da minha cabeça, não tinha intenção nenhuma com eles, era apenas tirar isso que eu tava pensando e colocar no papel. E aí no fim, eu criei uma história em quadrinhos, escrevi e ilustrei ela. Eu vou compartilhar aqui com vocês, porque, modéstia à parte, ela ficou muito bonitinha. Acho que algumas pessoas podem se identificar, enfim, né? Foi um jeito que eu encontrei. Tentar fazer com que as pessoas entendam como eu me sinto, né? Com relação a essa questão da conexão e tal, compartilhada aqui com vocês agora, espero que vocês gostem. O outro lado do muro. Cada pessoa tem o seu muro. Às vezes, o meu lado do muro tem alguma coisa quebrada. Por vezes, tento me concentrar em arrumar o meu lado do muro. Mas quando alguém tem coisas quebradas do seu lado do muro, eu fico triste. Mesmo que eu tente muito evitar. Tendo a pensar que fui eu que quebrei a coisa, mesmo que eu não lembre de ter feito nada errado. Quando a coisa quebrada do outro lado do muro demora muito tempo para ser arrumada, me sinto insuficiente. Tento me lembrar que a coisa quebrada do outro lado do muro pode não ter nada a ver comigo, mas nem sempre consigo acreditar nisso. O pior de tudo é que eu não sei o que fazer do meu lado do muro quando o outro lado tem alguma coisa quebrada. Um pequeno caco de vidro do outro lado do muro é o suficiente para causar um terremoto do meu lado do muro. Algumas coisas ficam no lugar, devido a um esforço automático do meu corpo, enquanto a minha mente está tentando entender o que aconteceu. E pelo que eu aprendi sobre mim, tento fazer isso produzindo novas coisas. Tentando inventar algo que preencha a resposta, ou que me faça esquecer o que é que estamos procurando entender. Quando eu percebo que tem algo quebrado do outro lado do muro, eu pergunto se algo quebrou. Geralmente, quem mora do outro lado do muro diz que não, tudo está como sempre. Com o passar dos dias, essa resposta não me convence. Então eu pergunto de novo. E pela segunda vez, a resposta é não, tudo está como sempre. Mas, claramente não está. O que acontece é que eu não posso ir até o outro lado do muro para ver, entender ou arrumar a coisa quebrada. Nós podemos perguntar, imaginar, trocar informações, desenhos e todo tipo de tática de comunicação para tentar explicar como é o nosso lado do muro. Mas não podemos ver o lado do muro do outro como ele mesmo vê. O seu próprio lado do muro é algo muito sério. Ele precisa de cuidado e atenção. Caso contrário, ele acaba se fechando. Lá no fundo, você sabe do que o seu lado do muro está precisando. O meu lado do muro precisa de conexão.
A falta de conexão tira o sentido de tudo que eu faço do meu lado do muro. Mesmo que eu seja incrível. Ou até que eu faça coisas incríveis. Mesmo que eu cuide das pessoas e me preocupe com detalhes. Nada disso importa se não me conecto com alguém. Eu queria mesmo é que alguém pudesse ver o meu lado do muro. Talvez viver comigo aqui. Ou quem sabe só me visitar de vez em quando. Aqui sozinha é muito solitário. Acho que é por isso que eu crio coisas novas. Elas são como preparar um café da tarde. Eu faço um bolo, aprendo receitas novas, deixo tudo limpo e arrumado. Faço o meu melhor. Esperando alguém me visitar do meu lado do muro. Mas não vem ninguém. Talvez eles achem o meu muro muito decorado. Ou pensem que eu não preciso de ninguém. Eu também decoro o muro dos outros, assim como eu preparo o café. Queria que alguém fizesse o café para mim. Ou que decorasse o meu muro. Queria pelo menos ouvir de alguém um muro parecido com o meu. E esse muro da história, ele não é só aquele muro, não é só aquele muro que nos protege das outras pessoas, sabe? Não é aquele muro, tipo assim, eu sou introvertida, eu coloco aqui uma barreira para que as pessoas não me vejam, para que as pessoas não me conheçam, mas é como se fosse o que divide um indivíduo do outro, como se fosse uma tela, entende? É uma tela e eu consigo ver desse lado e a outra pessoa não consegue ver desse lado, ela consegue ver do lado dela. Ela consegue ver de fora. Eu consigo explicar pra ela o que eu tô vendo, mas ela não consegue vir aqui e ver com os meus olhos, sabe? Ela não consegue entrar na minha cabeça, ela não consegue entrar no meu corpo aqui, sentir o que eu tô sentindo, pensar o que eu tô pensando, sabe? Enxergar as coisas como eu tô enxergando. Então, o muro é meio que nesse sentido, assim. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado da historinha, enfim. Comenta aqui se você concorda ou não com alguma coisa que eu falei sobre isso. Comenta o que você quiser, entendeu? Igual no outro vídeo, pode ficar livre aí, comenta como é que foi teu dia, entendeu? O que você tá pensando aí, o que você vai fazer hoje. Comenta aí o que você gostaria que eu falasse nos próximos vídeos, porque sim, teremos próximos vídeos. Cada vez que eu gravo um vídeo pra cá, eu vejo que tem mais coisa ainda pra falar sobre. Muito obrigada se você assistiu até aqui e até o próximo vídeo.